E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como ficou o elenco do Vasco com as contratações que o Cruz Maltino fez nessa segunda janela de transferências. Vamos ver quais são as opções que o técnico Ramon Dias ganhou no seu elenco e se agora o Vasco realmente tem opções para fugir do rebaixamento. Show! Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp. É muito importante o seu compartilhamento para chegar ao maior número de torcedores vascaínos possíveis, até porque esse é um vídeo muito importante o torcedor conhecer quais são as opções que tem o técnico Ramon Dias, qual é a realidade atual do elenco do Vasco, já que o Vasco fez muitas e muitas contratações nessa segunda janela. Podem ainda chegar mais jogadores, só que agora apenas jogadores que estão livres no mercado, sem clube. Tem boas opções, mas não são lá também grandes coisas, beleza? Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, ou vai apostar no Vasco nesse final de semana? Tá confiante que enfim o Cruz Maltino vai conseguir dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro, que nós vamos sair dessa situação horrível de rebaixamento, que o jogo vai virar pro Vasco com muito trabalho? Irmão, aposta no Vasco pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Vasco e Grêmio, melhores cotações possíveis para esse jogo só na PagBet. Além disso, também você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e o pagamento mais rápido do mercado. É literalmente acertou, tá pago. Então não perde tempo, vai de PagBet, primeiro link no comentário fixado. Show, bora pro vídeo. Bom, galera, estamos aqui com o elenco do Vasco e com as opções que o técnico Ramon Dias tem atualmente no Cruz Maltino para conseguir montar um time competitivo para o Vasco conseguir as vitórias que precisa para escapar do rebaixamento, para dar uma virada de chave nesse segundo turno, beleza? Cara, no gol o Vasco tem duas opções, o Léo Jardim e o Ivan. O Vasco tem dois goleiros. Na lateral direito o Vasco tem o Pumita e tem o Paulo Henrique. Não são jogadores que passam muita confiança pro torcedor, mas o Puma vai continuar como titular porque o Paulo Henrique consegue ser pior ainda, tá ligado? Atacando e marcando. Na zaga, o Vasco tem a opção do Capasso e do Miranda ali como suplente. O Vasco ainda busca outro zagueiro para atuar pelo lado direito. Foi um pedido do técnico Ramon Dias. O Vasco tentou algumas negociações, mas não conseguiu concretizar. Então ali o Vasco tem Capasso e Miranda para jogar no lado direito da zaga. Também tem o Maicon, só que o Maicon muito provavelmente não vai ser utilizado. Para formar a dupla de zaga, o Vasco tem o Léo e tem o Zé Vitor, duas opções de zagueiros canhotos. Na lateral esquerda temos somente o Lucas Piton ali, que de fato é o lateral esquerdo que é utilizado, é só o Piton mesmo. Para volante a gente tem várias opções nesse momento. A gente tem o Medel, que é realmente ali o primeiro volante. Outro jogador que pode fazer essa função de primeiro volante no Vasco é o Jair, mas eu acredito que o Medel vai ser titular absoluto no time do Vasco. Já pegou até a braçadeira de capitão, ninguém vai tirar o Medel dessa primeira volância. O Vasco tem muitas opções para volantes. Tem o Praxedes jogando ali como segundo meio campista. Tem a opção de utilizar ali o Praxedes, tem a opção do Marlon Gomes, tem a opção do Paulinho Paula, tem a opção do Jair. Então o Vasco tem muitas opções hoje em dia de meio campistas. Resta saber nos treinamentos, nos jogos, quem vai ocupar essas vagas de titular. Eu acredito que, pelo que gosta o Ramon Dias, pelo quanto ele gosta do Praxedes, que ele vai dar uma sequência de jogo para esse jogador, para ele mostrar o seu futebol. E aí o Ramon Dias pode montar o Vasco de várias maneiras. Ele pode montar com um tripé de meio de campo, com o Medel, com o Praxedes, com o Jair, ou com o Paulinho Paula, ou com o Marlon Gomes. Tem muitas opções ali no meio de campo. Mas ele também pode optar por jogar com dois pontas e fazer ele basicamente um 4-4-2. Jogar com Gabriel Peck aberto pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, o Vasco tem de opções ali de pontas o Gabriel Peck, tem o Eric Marcos, tem o próprio Serginho que chegou, que tá meio que esquecido. Pelo lado direito, o Vasco tem a opção do Lucas Orediano, que deve ser o titular. Tem agora a opção do Rossi, que acabou de ser contratado. São características diferentes. O Orediano é um canhoto que puxa muita jogada pelo meio de campo. Já o Rossi é um jogador que explora muito a linha de fundo. É um cara que, por ser destro, ser um ponta que joga com o pé certo e não com o pé trocado, ele chega na linha de fundo para fazer cruzamentos. O lado bom de você ter o Orediano é que você abre espaço para o Puma passar na lateral. E o lado ali bom de você ter o Rossi é que você tem um ponta que já chega e cruza, tá ligado?
No comando de ataque, eu acredito que o Ramon Dias vai utilizar 2 atacantes de fato. O Sebastião Ferreira pode jogar como esse atacante um pouco mais móvel, é um centroavante que tem também essa característica e que é um jogador da confiança do Ramon Dias. Então eu acredito que ele vai utilizar bastante o Sebastião Ferreira. Como o Vasco não conseguiu buscar um camisa 10 no mercado, o Vasco não vai jogar, sei lá, com um 10 de origem por trás do atacante. Então a tendência é que os meio-campistas do Vasco e ali os próprios laterais do Vasco tenham bastante liberdade para poder chegar e encostar mais no ataque. O Ramon Dias está gostando bastante de utilizar a ultrapassagem do Piton e a ultrapassagem do Puma. E aí no comando de ataque, como centroavante, ele tem como opção o Vejete, que acabou de chegar, vai ser titular já nesse jogo contra o Grêmio, eu acredito. Artilheiro do campeonato argentino, 34 anos de idade, jogador experiente que pode ajudar o Vasco a colocar a bola para dentro das redes, que tem sido um problema absurdo no time do Vasco, que é fazer gol. E também pode chegar ainda o Diego Costa. E aí o Vasco teria 2 opções de centroavante. E tem também a opção do Sebastião Ferreira, que é um atacante um pouco mais móvel, mas que também joga como centroavante. O que eu analiso dessa janela de transferências do Vasco? Que o Vasco, nesse momento, tem um elenco muito mais encorpado do que tinha no início do Campeonato Brasileiro. O Vasco agora tem boas opções no meio de campo, não tem nenhum super craque, mas tem jogadores que sabem jogar futebol. Se você pegar no meio de campo do Vasco, Jair, Praxedes, Marlon Gomes, Paulinho Paula e o Medel são jogadores que sabem jogar futebol, sabem que a bola é redonda. Não são super craques, mas são jogadores que sabem jogar futebol. Não são jogadores de time rebaixado. Ali na ponta direita, você tem o Orediano, você tem o Rossi, você tem até o Peck que pode jogar por aquele lado. São opções ali interessantes para as pontas. No ataque, o Vasco pegou agora o centroavante, artilheiro do campeonato argentino. Não é um primor tecnicamente, mas sabe fazer gol. Pode chegar no Diego Costa, então teria 2 opções. Tem o Sebastião Ferreira, que também não é cego de bola. Nas laterais, o Vasco tem o Puma, que defendendo é muito mal, mas que atacando é até um lateral interessante. Tem o Piton, que é um cara que tem o maior índice de cruzamentos certos na Série A do Campeonato Brasileiro. Na zaga, o Vasco ainda tem ali o Léo e o Capasso, talvez não se provaram ser aquela dupla de zaga que a gente esperava que eles seriam. E no gol, o Léo Jardim, se o time todo estiver bem, eu acredito que ele pode ir bem também. Tem também a opção do Ivan, que poderia ser testado. Mas comentem embaixo a opinião de vocês sobre esse elenco do Vasco após o final da janela de transferências. Você olhando assim, cara, é elenco pra estar em último colocado do Campeonato Brasileiro? Não é. Foda falar isso. É verdade, mano. Não é elenco pra estar em último do Campeonato Brasileiro. Mas comentem embaixo a sua opinião, beleza? Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!